não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você vai prometer para mim que você não vai ler mais de 2 ou 3 frases daquilo por dia. Só que você vai ler cada frase e você vai transformá-la em objeto de meditação. O que é meditação? Meditação significa um confronto aprofundado com o que está sendo dito. Confronto aprofundado que deve levar você a reconhecer na sua própria experiência interior exatamente do que o autor está falando. Para fazer isso, você vai ter que puxar elementos de memória, de imaginação, de associação de ideias e tudo o que você tiver. E você não vai se satisfazer enquanto aquela frase que lhe chegou como ideia não tiver se transformado em percepção. Está entendendo? É como se você tivesse lido num dicionário uma definição de vaca e depois tivesse saído procurando uma vaca. E a hora que você reconheceu as vacas, você observasse as vacas por muito tempo. Né? Então, o seu conhecimento de vaca já não é mais aquele enunciado verbal, é a experiência real que você teve das vacas. É isso que você vai fazer, que tem que fazer com cada frase do livro. Esse livro você vai levar anos para ler. Mas é o seguinte, se ficar interessante e você quiser passar dentro e continuar lendo, não faça isso. Você vai pegar, digamos, algumas frases, um parágrafo, onde tem alguma unidade. E à medida que você vai fazer essa experiência com o primeiro parágrafo que você escolher. Quando você passar para o segundo, você vai ter que fazer isso duplamente. Porque tem a mesma absorção imaginativa e existencial do que está dito ali, e ainda tem a continuidade do que vem antes. Quando você terminar esse exercício, você evidentemente saberá o livro de cor, não com as palavras, mas com a sequência exata das ideias, porque elas já não serão mais ideias, serão recordações e percepções. Isso quer dizer que cada conceito abstrato que tiver ali, você vai ter que transformar em exemplos concretos, vivenciados e reais. Eu vou lhe dar um exemplo de como se faz isso. Eu vou pegar exatamente um livro do Louis Lavelle, que se chama La Présence Totale, a presença total. É um livro particularmente útil por ser um resumo. Louis Lavelle, a grande obra dele, é uma obra em 4 volumes que se chama Dialética do Eterno Presente. E como o livro estava muito comprido, daí ele fez este resumo que se chama... bom. Esse aqui é o primeiro volume da série de Lettres, do Ser. Então ele fez esse resumo que se chama A Presença Total. A Presença Total, às vezes, é menos claro do que a obra maior. Tá certo? Já dizia Horácio que a brevidade se opõe à clareza. Para você explicar a coisa nos seus mínimos detalhes, você tem que botar os mínimos detalhes, então, daí fica maior. Então, por isto mesmo, é um livro propício
para esse tipo de exercício por ele ser muito compactado. Então eu vou ler aqui o primeiro parágrafo do livro, saltando aqui a introdução. Você não vai saltar a introdução coisa nenhuma, mas eu vou saltar só para efeitos da presente aula. O primeiro parágrafo é o seguinte: há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença é reconhecer no mesmo ato a participação do eu no ser. Eu vou ler de novo. Há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença é reconhecer no mesmo ato a participação do eu no ser. O que você vai fazer com este parágrafo? Ele está dizendo o seguinte: primeiro, que há uma experiência inicial. Inicial quer dizer que ela é anterior a todas as outras. E segundo, que é esta experiência que dá às outras experiências possíveis a sua gravidade e a sua profundidade. Ou seja, as outras experiências têm alguma importância por causa desta. Que experiência é essa? É o que eles chamam de presença do ser. O que é o ser? É tudo quanto existe. Como é que você pode meditar isto aqui? Eu sugiro o seguinte exercício. Você fecha os olhos e tente imaginar que não há nada. Tente suprimir toda referência a qualquer coisa existente. Tente suprimir a presença do ser. Faça isso 1000 vezes, para você entender do que ele está falando. Ou seja, você jamais teve a experiência do nada. Mas você tem que tentar isso aqui. Se você não tentar, vai ficar tudo no blá blá blá. Ou seja, o que eu estou sugerindo é que você transforme uma sequência de afirmações genéricas e abstratas em experiência concreta e pessoal. Está entendendo? Você não vai discutir com o autor, você não vai querer saber se ele está certo ou errado, você vai incorporar isso aqui como se fosse uma ideia que lhe ocorreu a você. Como se não foi uma coisa que você leu no Lila Velho, foi uma coisa que você pensou. E em seguida você vai voltar àquilo, não para discutir, não para analisar logicamente, mas para buscar o equivalente experiencial do que ali está colocado como conceito abstrato. Então você vai fazer a experiência, essa experiência vai ser tomar duas direções ao mesmo tempo. Primeiro você vai tentar suprimir o ser. É claro que você não vai conseguir, mas você tem que experimentar. Você vai ver que se você suprimir imaginariamente tudo, tá certo? Você verá que ainda sobra muita coisa. Sobra, por exemplo, a sua respiração. Você não vai parar de respirar enquanto faz esta experiência. Quer dizer, não é só o penso, logo existo do Descartes. Tem muita coisa além do pensamento que sobra. É coisa que você não consegue suprimir, sobretudo, a sua própria presença. Essa é a segunda etapa do exercício. Tente imaginar que você não existe.
Faça uma força. Muito bem. Depois de você ter feito isso durante um tempo, partimos para outra direção do exercício. Você tentou suprimir o ser. Agora você vai tentar perceber conscientemente a presença do ser. A presença do ser é tão óbvia que você nunca pensa nela. Você simplesmente a admite, mas a admite, vamos dizer, de passagem, e de tal modo que o seu raciocínio, às vezes, desmente a presença do ser. Na hora que o seu raciocínio desmente a presença do ser, tá certo? Por exemplo, na hora em que você duvida da existência, o que você está fazendo? Você está rompendo a ligação entre pensamento e experiência. Você está mentindo, está aprendendo a mentir. Está entendendo? Os pensamentos só valem alguma coisa quando vem para dentro deles o conjunto da experiência real, imediata, que você não pode negar. Está compreendendo? Claro, tem coisas que podem sumir da sua memória. Mas elas sumiram da sua memória não quer dizer que elas sumiram da existência. Você sabe que elas estão lá. Mas quando você esquece alguma coisa, por exemplo, onde deixei a chave do carro? Você só pode fazer esta pergunta porque você sabe que a chave do carro existe. Ela não está acessível a você, ela não é objeto de experiência imediata, mas ela faz parte do mundo da experiência. Então, na hora em que você procura uma coisa que você não sabe onde deixou, você está admitindo uma situação temporária de divisão que você está atravessando. Uma parte do real está parecendo irreal, mas você sabe que é real. Está compreendendo? Então, para você fazer esta segunda experiência, eu sugiro um exercício que eu aprendi no livro do Narciso Irala, que é um psicólogo e padre jesuíta, um livro que se chama Controle Cerebral e Emocional. Ele dá esse exercício, como muitos outros, vamos dizer, para o bem da sua saúde mental. Mas o que nós estamos visando aqui não é o bem da nossa saúde mental, pelo menos não é só isso, é outra coisa. Eu estou usando esse exercício com uma finalidade que não é a do Narciso Irala, mas ele lhe trará de qualquer maneira também o proveito que o Narciso Irala sugere. Esse exercício é de você fechar os olhos, deitar, relaxar, fechar os olhos e tentar perceber conscientemente todos os ruídos em torno. Os ruídos próximos e os ruídos distantes. E aí você verá como há uma infinidade de ruídos que você não está percebendo conscientemente, mas também não pode se dizer que você não percebia de maneira alguma. Você percebia no fundo. Ou seja, não eram ruídos importantes para a sua ação imediata, eles constituíam o fundo da sua ação imediata. Existe o cenário próximo onde você está agindo, e existe, vamos dizer, o ambiente em torno, que se prolonga como uma série de círculos concêntricos, de modo que os ruídos vão se tornando cada vez mais imperceptíveis, mas eles estão lá. Você não vai pensar, você não vai analisar, você não vai fazer nada, você vai fazer apenas a coleção dos ruídos. Você vai reparar, tem o ruído do ar-condicionado. Tem uma buzina lá longe. Tem um cachorro latindo. Tem um passarinho piando. Está entendendo? Os mais mínimos ruídos. Esse exercício é somente de percepção passiva. Você vai só perceber aquilo que você já estava percebendo no fundo,
É simplesmente aquilo que está no fundo, você vai trazer para frente. Não é para pensar nada, é só para perceber. Em seguida, você vai fazer um segundo exercício. Você vai novamente fechar os olhos e imaginar um fundo preto. Nesse fundo preto, você vai traçar da esquerda para a direita, você vai ver aparecer uma linha branca. Mais ou menos desse tamanho. Daí, da ponta direita da linha branca, você vai traçar um ângulo reto e traçar outra linha branca perpendicular àquela e do mesmo tamanho daquela. Daí, deste ponto aqui, você vai traçar uma terceira perpendicular, uma terceira linha branca também do mesmo tamanho, e daí, da ponta dessa, você vai puxar uma outra linha branca e fechar um quadrado. Muito bem, o primeiro exercício é de percepção. O segundo exercício é de construção mental. Os ruídos estavam presentes. O quadrado não estava presente, foi você que pôs. Você o inventou, você o construiu. Está compreendendo? A atividade construtiva da mente é evidentemente muito importante, porque existem muitas coisas que estão para além do nosso círculo de experiência imediata e que sem essa atividade construtiva nós não poderíamos conceber. Porém, quando ela começa a se exercer, vamos dizer, prematuramente, antes de você ter desenvolvido a consciência de percepção, ao ponto de você poder incorporar a presença do ser como um dado constante e consciente, o que acontece? Você substitui o mundo das suas ideias ao mundo da realidade, como faz Vladimir Safatli. Isso é uma doença. O mundo do pensamento, sem dúvida, é interessante. E pode ser até bastante rico, mas cá entre nós, nunca vai haver tantas coisas nele quanto existe no universo real. O mundo do pensamento, comparado ao universo real, olha, se você pegar o mundo do pensamento de Aristóteles, comparado com o universo real, é uma titica de galinha, é um nada. Tá certo? Então, antes de poder aprender alguma coisa com Aristóteles, ou quem quer que seja, nós temos que começar a aprender com o universo real. E o universo real é matéria de percepção. Só que, presta bem atenção, quando você fizer esse exercício, você vai ver que os ruídos mais distantes, depois esses círculos vão se afastando até chega uma hora que você chega no inaudível. Mas preste atenção que durante todo este exercício, você sempre soube que os ruídos saem de algum lugar. Que o som de buzina sai de um carro, que o latido sai de um cachorro, o piado sai de um passarinho, o ruído da máquina de ar-condicionado sai da máquina de ar-condicionado. Ou seja, você não percebeu só os ruídos, você percebeu presenças. Está entendendo? Você não precisou pensar para saber que o latido vem de um cachorro. Você está percebendo isso aí? Ou seja, você tem em volta de você, você tem um círculo de presenças, na qual você não presta atenção, mas do qual você está de certo modo consciente. Porque é o quê? Aquilo assinala onde você está. E o que você está fazendo agora e onde você está fazendo. Estão entendendo? Esta referência está permanentemente presente. Não há ninguém que haja no vazio. E esta percepção de presença contém também a percepção de inúmeras presenças latentes que você não pode captar agora, mas que você sabe que estão lá.
Hã? Por exemplo, se todas as criaturas estavam emitindo barulho, é porque elas estão em algum lugar do espaço. E você sabe disso. Não é uma conclusão que você tira. Hã? Na hora que você percebe que um ruído está longe, o ruído está longe. Ué, o longe não é um ruído, é uma referência espacial. Como é que você poderia distinguir entre os vários ruídos, mais próximos e mais distantes, se não estivesse implícita a presença do espaço? Está compreendendo? Então, este também é mais um elemento consciente. Então, depois de você ter feito o exercício do Narciso Virado, da percepção dos ruídos, tá certo? Mais tarde eu vou lhe dar outros exercícios, que é presença no universo. Mas não é mais tarde. Por enquanto vai fazendo só o do Narciso Virado. Até são exercícios, vamos dizer, que puxam a presença do fundo para a frente e a incorporam na sua pessoa. Está compreendendo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.